Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Nós vamos hoje fazer um episódio diferente, que vai ser a retrospectiva do primeiro semestre de 2024. E para isso nós chamamos uma pessoa para chamar você a assistir este episódio. Boa noite, pessoal. Hoje vocês vão participar do Momento Católico vendo a retrospectiva do primeiro semestre de 2024. Vamos lá? O padre, desculpe meus amigos evangélicos, mas assim, às vezes um pastor brigou com, se formou pastor por quê? Porque brigou com o pastor da sua igreja e decidiu formar sua própria igreja. Mas o padre, ele tem uma caminhada até chegar a ser padre, depois que começa no seminário propedêutico. Ele tem que ser formado em 2 faculdades? Tem, a filosofia e a teologia. Só nisso daí, se a pessoa não tiver vocação, ela vai já desistir, não é? Desiste. Porque é bem puxado, né? Porque a vocação é dom de Deus, mas ela também é uma tarefa. Vocação é chamado de Deus, resposta do homem. É uma tarefa que nós temos a cumprir, né? É a responsabilidade. Eu recebi um dom, e dom recebido tem que ser dom oferecido. Eu não posso ficar só para mim. Até mesmo porque o cristão não é um ser para si. O cristão é o ser para os outros, né? Então, quando a gente assume vocação, seja ela matrimonial, seja ela sacerdotal ou vida consagrada, é doação, né? Então, quando a gente vai fazer um discernimento, é para quem que eu vou doar a minha vida? Se é para uma mulher, no caso do homem, se é para um homem, no caso da mulher, se é no instituto consagrado, ou se é na vida celibatária, ou se é numa comunidade eclesial, no caso a paróquia, no sacerdócio, né? Porque o ser cristão já exige uma saída. O Papa Francisco ele diz muito isso. É viver uma igreja em saída, né? E se eu sou igreja, eu tenho que sair, tenho que me doar. Eu não posso viver de braços cruzados. Eu vou querer ser padre só para ficar mandando no povo, ou querer status, dinheiro, carros, nada disso. Nada disso, porque isso não preenche nosso coração. O que preenche o nosso coração é a gente viver com um sentido e com um propósito. E o nosso sentido está em Deus. E o propósito é viver esta caminhada com Deus. É saber que eu sou útil para os outros. Que eu tenho uma tarefa que ninguém pode cumpri-la por mim. Então, se eu vivo isso, eu vou viver aquilo que a gente tanto almeja, que é a felicidade, que é ser feliz. Mas, na realidade, não é questão de ser feliz, é de se realizar. Ou seja, é viver a realidade desta vida, mas rumando para a eternidade. Porque, como diz Viktor Frankl, o homem deve encontrar o seu sentido para a vida e para a morte. Porque para nós, a morte não é o fim, né? Porque eu não posso encontrar só para esta vida aqui. Porque senão, terminou aqui, pronto, acabou-se. Não, eu tenho que encontrar o sentido da vida e da morte. E para nós, morrer é morrendo que se vive, nos diz São Francisco, para a vida eterna, né? Esta vida eterna com Deus, que é a nossa maior busca, que é o nosso maior desejo, o maior desejo do coração humano. Agora é preciso o quê? Se esforçar, porque Deus ele nos colocou neste mundo, mas ele não nos deu nada pronto. É preciso que nós transformemos, mas conforme o seu desígnio, né? Então, era por isso também que eu ficava muito quieta quando eu tinha asma. Eu só me manifestava mais quando o negócio estava bem sério. E quando eu cheguei em Fátima, eu fiquei perguntando assim, poxa, e qual o sofrimento que eu vou ter agora? Né? Se eu deixar de ter asma, qual o sofrimento que eu vou ter para oferecer? E aí eu não quis ficar curada. Né? Então eu não pedi lá em Fátima para ficar curada. E aí nós fomos, Rosa também marcou para a gente ir para Paris, lá na Medalha Milagrosa. Quando nós chegamos na Medalha Milagrosa,
Gente, eu juro, eu conto aqui para vocês que eu pensava que medalha milagrosa era um amuleto, era um negócio que o povo tinha inventado. Eu não sabia de jeito nenhum da história da medalha milagrosa 10 anos atrás. E aí, quando a gente estava na capela esperando, porque tinha os horários para abrir, a gente passou acho que mais de 1 hora esperando para a capela abrir, e veio uma brasileira e contou toda a história da medalha milagrosa. Principalmente aquela história dos anéis, né? Que não se iluminam porque você não pede a graça. E Nossa Senhora só fica com os anéis iluminados quando você pede a graça e ela vai dar. Quando eu olhei para aquela Nossa Senhora, e aí eu disse: ô mãe, você quer que eu peça para eu ficar curado para esses seus raios ficarem iluminados? Pois eu vou pedir para eu ficar curada da asma. E nessa época a asma era severíssima. E aí deu 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 14 de agosto, gente, amanhã vai fazer 3 meses, 4, junho, julho, agosto. Vai fazer 3 meses que a gente foi em Paris, na Medalha Milagrosa. Acho que em 15 de agosto, é feriado aqui em Fortaleza, porque é a padroeira, né? Nossa Senhora da Assunção. Vou para a missa amanhã, na mesma hora. Gente, eu taquei o grito aqui. E os meninos: que foi, mãe? Ai, eu fiquei curada da asma. Ai, que, mãe? Eu fiquei curada da asma. Porque eu não podia deixar um dia de tomar a medicação. E eu estava com 3 meses que não tomava. Aí eu me lembrei, né? Que foi lá na Medalha Milagrosa que eu pedi a graça, né? E aí eu tinha alcançado a graça e não tinha nem me tocado que eu tinha alcançado a graça. Aí eu não tive mais asma, né? No Planalto Universo. Que fica ali perto da paróquia também, né? Que pertence ao bairro Vila União exatamente, também. Exatamente. São vários condomínios ali, né? Se eu chamar o nome que a gente usava, o Padre Marcos vai brigar comigo. Mas esse nome antigo que nós usávamos realmente era porque realmente era uma prisão, né? Para muitos filhos de Deus. E eu também estava preso ali, estava em cárcere naquele lugar. Muitas mães chorando. E eu me lembro que fazia 3 dias que eu estava fumando pedra e eu estava com 10 pedras de crack na mão, né? Para usar mais uma vez ali, indo para os trilhos. E eu me deparei, na época o Padre Marcos não sabia. O Padre Marcos tinha enviado ali para uma missão no Carandiru de evangelização o Fernando, a Leninha e a Rose, né? E eles vinham ali, a Leninha e a Rose com as batas do mestre, né? E aquilo me chamou a atenção, porque já tinha tido a experiência, eu já sabia o que era a Eucaristia, né? Ia para a missa, né? E naquele momento eu estava tentando retornar para a igreja, sabe? Então eu tinha conhecido um grupo de oração na Parquelândia, né? Já estava voltando à adoração, tinha voltado à confissão, mas tinha caído. Já fazia 3 dias, né? E quando eu caía, vinha o inimigo de Deus, que é o acusador, né? Ele coloca logo, assim, culpa, vergonha, né? E eu me envergonhava muito ali, ficava ali naquele lugar, usava um crucifixozinho, a primeira coisa que eu fazia era tirar, colocar no bolso, né? Tentava me esconder de Deus, como Adão e Eva, nossos primeiros pais faziam, né? Fugia, né? Mas assim, quando eu vi aquelas ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão e o Fernando com a Sagrada Escritura ali, eu parei, me lembro que eu parei a Rose, hoje é uma grande irmã nossa, né? Um beijo, Rose, no teu coração, viu? Obrigado, Rose, Leninha, Fernando, né? Padre Marcos, porque se não fosse essa missão, não tinha sido alcançado naquele dia, né? A importância da igreja, né? Que sai, que vai ao encontro, porque eu não tinha força de ir para a igreja foi o meu encontro, né? E me lembro que eu parei a Rose e disse: vai ter adoração? E a Rose olhou nos meus olhos e disse: não, filho, vai ter celebração da palavra, vem com a gente, fica com a gente, né? Eu olhei para ela e disse: eu não posso, eu estou no pecado, né? E ela segurou aquele terço
E depois ela me disse, começou a me entregar a Nossa Senhora, né? Mas então, quando eu disse que estou no pecado, ela percebeu que eu tinha um entendimento, né? Uma caminhada na igreja. Ela disse que aquilo incomodou ela, ela começou a rezar por mim. O que aconteceu foi que eu dei uns 3 passos, estava eu e outro dependente químico na época, que era o Marquinhos, que já faleceu. Antes dele falecer, ele foi acolhido por nós 2 vezes, né? Faleceu no atropelamento. E eu me lembro que o Marquinhos disse assim: Ricardinho, tá ficando doido, vamos, né? Eu com 10 pedras de crack na mão, eu tirei uma, dei para ele, mas porque minhas pernas travaram, eu dei só alguns passos para fumar lá no trilho, mas minhas pernas travaram, eu não... E eles começaram a preparar lá naquele lugar o altar e tudo, eu não consegui mais sair dali. Eu dei aquela pedra pro Marquinhos sair e me deixar ali sossegado, né? Eu fiquei com aquelas 9 pedras na mão, a celebração começou, e eu fiquei de longe olhando, né? E o momento que mais marcou foi o momento em que a procissão, a fila da comunhão foi se formando ali. E eu não podia comungar, eu tinha esse entendimento, né? Tava ali usando, tava realmente ali. Mas eu senti Deus dizendo no meu coração: venha aqui e coloque essas pedras diante do meu altar. Né? E o Senhor falava mais forte, mas para mim eu estava ficando doido, já estava no uso já há 3 dias, né? Mas o Senhor gritou mais forte no meu coração: vem aqui e coloca a tua vida de uma vez por todas. Né? Eu já estava num processo, mas eu precisava me decidir pelo Senhor. Porque às vezes a gente pensa que teve a decisão, né? Mas ainda não foi a decisão aquela que vem do fundo da alma, né? Que precisa realmente, a palavra decisão vem da raiz de cisão. Corte, rompimento, precisa sangrar, né? Tem um preço a ser pago, né? E ali, eu fiquei ali, e o Senhor gritando no meu coração, e Jesus venceu, e eu saí e deixei aquelas pedras, né? Eu lembro que eles pegaram bem rápido, não sei se foi a Leninha ou o Fernando ou a Rose, pegaram aquelas pedras, colocaram dentro de uma vela, chegaram, elas derreteram dentro. Olha. Com medo de eu pegar de volta as 9 pedras, né? E Jesus venceu. Me lembro que falei porque eu estava ali, algumas mães se emocionaram, porque com certeza os filhos viviam a mesma coisa naquele lugar. E depois daquele momento, um pouquinho mais tarde, eu retornei para casa. E quando eu retornei para casa, mais uma vez, minha mãe me acolhia, uma rede armada, um quadro de Nossa Senhora de Fátima que vertia lágrimas, né? Um prato de comida que eu nem tocava, também uma água, e minha mãe rezando por mim, né? Me consagrando a Nossa Senhora. Adormeci, eu ficava, quando eu caía, o que eu tinha mais vergonha, eu só voltava de madrugada tantas vezes, porque eu não queria olhar nos olhos dos meus pais, dos meus irmãos, né? E eu cheguei tarde naquela hora, naquele dia. E adormeci. Quando adormeci, no outro dia de manhã, eu tinha conhecido a Karina nesse grupo de oração, né? Que a gente falava aqui das festas, né? Que eu sempre gostava muito desse tipo de festa. Em uma das ocasiões, recebi um convite, né? Um convite que foi para participar de uma vigília, que era dia de quinta-feira na paróquia. Me lembro muito bem. E naquela ocasião, eu acabei aceitando o convite, comigo mesmo pensando, né? Eu me sinto tão feliz aqui do jeito que sou, na minha juventude, enfim, nessas festas, né? Ia lá para me divertir e tudo, e achava isso muito bom. E pensei assim, por que não ir uma vez na vigília para pelo menos agradecer a Deus, porque me sinto feliz com tudo isso, na minha mentalidade, né? Me achava muito feliz com tudo aquilo que acontecia, né? Na minha juventude. No entanto, foi a partir daí, de um simples convite, eu aceitei, eu fui, no intuito de, pelo menos uma vez, agradecer a Deus e depois voltar para minhas festas, né? Na minha concepção era ir agradecer a Deus por tudo, mas continuar com aquilo que eu julgava ser feliz, né? Aquelas festas que eu não abria mão por nada, que se tivesse todo dia eu costumava dizer que eu iria, de tão adepto a esse tipo de festa, né? Então foi a partir daí que algo surgiu interessante, né? Nesse período eu continuava indo para as festas, mas naquele pensamento de uma só vez, aquilo foi mudando. A vigília era só uma vez por mês, as festas também geralmente era, mas eu acabei indo para uma nova vigília, e isso foi tornando-se pouco a pouco um hábito.
Era uma vigília só com senhoras, me lembro da Legião de Maria. Era para rezar o rosário, né? A noite inteira. E a primeira vez eu achei um pouco estranho, mas nada como saber que a presença de Deus ali já se encontrava, e de Nossa Senhora também, né? Lógico. Eles sempre estavam por ali, eu é que não sabia, né? Com o tempo que fui descobrindo. E a partir de então, foi surgindo o grupo aberto. A importância, eu acho, aqui de ter sempre um grupo de oração na paróquia, sabe? Eu quero aqui falar do tempo do Vem Segue-me, que tiveram vários grupos, né? Graças a Deus, a nossa paróquia sempre teve os grupos de orações, os ministérios de música, como Sagrada Família, que a gente também já participou lá no início. Crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. E aí, Lucas, eu queria, assim, para encerrar, né, dizer também que eu agradeço, né, peço a bênção de Deus também na sua família. Amém. No filhinho que vai nascer, ou filhinha. É o filho. É um filho, então. É o Paulo de Tarso. Que é a sua esposa, né? É Verlânia, minha esposa. Aí... Mas eu chamo ela de minha flor, mas só eu. Aí eu gostaria de a gente poder encerrar esse momento, já você cantando uma música para o seu filho e para a sua esposa. Eita, Verinha, aí você... Eu tô rindo aqui porque eu tenho que despistar a emoção. Eu vou cantar uma música que, inclusive, eu cantei tava cantando com a Flor e quando a gente descobriu, início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, nós descobrimos, aliás, dia 2 de fevereiro nós descobrimos, dia 1º de fevereiro, perdão, dia 1º de fevereiro. Dia 2 ela já foi fazer outro exame, foi na sexta-feira. Mas dia 1º de fevereiro nós descobrimos que era um menino. E o médico era o Dr. Paulo. E aí, ele disse, como é o nome do menino? Aí eu disse, Paulo de Tarso. Aí ele ficou feliz. Aí ele disse, olha, tem 15 anos, eu tenho 15 anos de profissão e eu nunca acompanhei uma gestação com o nome de Paulo de Tarso. Aí disse, mas tem alguém na família que é Paulo? Eu disse, tem não. Aí mas eu sou Lucas, e Lucas é discípulo de Paulo na Bíblia. Então eu vou cantar aquele hino do Romanos capítulo 8, né? Essa música que é muito conhecida, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espadas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Abraço para a comunidade missionária Dom Bosco, aprendi essa música com vocês. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Oh, glória! Obrigada. De nada. Estamos aqui. Um abraço a todos vocês, pessoal. Aqui no Momento Católico, como é a segunda vez que o Felipe Augusto vai participar com a gente, eu falei para Augusto que eu tinha algumas novidades, algumas surpresas para ele. Felipe Augusto, você aceita esse desafio? Eis-me aqui. Tá certo. Boa noite, Momento Católico. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe Augusto. Fui convidada aqui pelo Momento Católico para fazer umas perguntas para o nosso querido Felipe Augusto. E eu quero falar, então, sobre anjos, né, com o Felipe. A gente recebe uma pergunta, é campeã essa pergunta: como ter intimidade com o nosso anjo da guarda? Oi, Felipe, tudo bom? Eu sou a Jéssica, da página Nossos Textos com Pedro Siqueira. E a pergunta que eu queria fazer é se você já teve alguma experiência com seu anjo relacionada, por exemplo, a ele acordar você. Felipe Augusto, como foi que o seu anjo da guarda se apresentou para você? Eu já sei da resposta, mas a história que o Felipe conta é maravilhosa. Essa pergunta que eu quero fazer. Tá certo. Amém, glória a Deus, aleluia. Que surpresa maravilhosa acolher essas perguntas e começando desse presente de Deus que é a Rose Mendes. Então, justamente, né, como ela bem colocou, que a gente é de extrema importância, nós temos intimidade com o nosso anjo da guarda para o nosso progresso espiritual. E como meu próprio anjo da guarda me ensinou, a verdadeira experiência mística sempre nos leva aos sacramentos. E também, vamos dizer que esse efeito também, vamos dizer assim, da gente criar intimidade com o nosso anjo da guarda através dos sacramentos, é uma maneira segura e sadia da gente crescer na fé. Aqui também na Paróquia Jesus Maria e José, tem também uma comunidade que é a Obra Rainha dos Anjos, que o fundador é o Ricardo Monte. Aí lá na Obra Rainha dos Anjos, as pessoas que entram lá, normalmente elas passam por 9 meses. É como se fosse uma nova gestação. Vai dali sair um homem novo, sabe? Então, quando você falou que é só 3 meses que às vezes a pessoa passa... Não, às vezes não dá tempo da pessoa realmente se recuperar. Mas muitos querem antes de 3 meses. Fala assim, antes de 3 meses acha que se libertou, aí pede para sair. Mas na realidade não, ele tem que querer, ali ele passa 1 ano, ele passa 2, para se libertar totalmente. Que lá, o centro de reabilitação, é onde ele tem aquele limite dele para falar, eu não quero mais. E nisso aí, o que dá mais neles mesmo é a palavra de Deus. Se eles têm vontade de sair, Deus ajuda. E eles vivem para ajudar os outros lá dentro. Então, muito deixa dessa vida para viver com Jesus. Ele vai ajudar os próprios irmãos dele para quem estão entrando. Entendeu? E de tantas pastorais que tem na igreja, por que você foi escolher logo essa, Rita? Porque Deus me chamou. Ele achou que era isso que eu queria. Evandro, e você sempre assim gostou de participar dos movimentos da igreja desde jovem? Sim, sempre acompanhava minha mãe e as minhas 2 irmãs, né?
Uma não está morando aqui, em Fortaleza, né? Está em Camusim. E a outra está em outro bairro aqui em Fortaleza, né? Sempre acompanhava com a minha mãe as missas na paróquia aos domingos, né? Às 8 horas da manhã, a missa. E sempre acompanhava minha mãe, né? Certo. E, Evandro, outra coisa também. Você também você costuma fazer a divulgação da missa? Faço, lá no sim. bairro? Faço, sim. E como é que é feita essa divulgação na missa? A divulgação na missa, na comunidade da Lagoa do Paia, eu faço na minha bicicleta, né? Primeiro quero agradecer aqui, né? 4 pessoas, aliás, né? Primeiro, a Samila Santos, né? Com o Tiago, esposo, né? Que eles me ajudaram a gravar um pendrive, né? Por exemplo, para divulgar a missa, por exemplo, uma semana antes eu divulgo, né? E para acontecer, o Tiago e a Samila gravaram esse pendrive com 3 partes, né? Por exemplo, se é naquele domingo, vai ser nesse domingo, amanhã, o próximo domingo, né? São 3 faixas que eu posso escolher quando o dia que eu estiver fazendo a divulgação da missa da Lagoa do Paia, né? Aí nessa faixa eu coloco o pendrive, né? Eu escolho qual é a faixa, que é o dia que vai ser a missa, né? E a segunda pessoa que eu agradecer, né? É a Janaína, esposa do Roberto Catarina, que é membro do Texto dos Homens da Lagoa do Paia, né? Que ele arruma a caixa, né? A caixa da Janaína, da esposa dele, e eu pego lá no comercial Catarina, coloco em cima da bicicleta e eu saio pela comunidade divulgando a missa da nossa comunidade da Lagoa do Paia. Evangelizar é preciso. E vem cá, e você já era de ministério de música? Você já cantava, você já tocava? Eu não. Você pelo menos já cantava? Eu já cantei apenas uma vez na minha missa de Eucaristia mesmo, cantei o Salmo. Depois disso, nunca mais, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Até para cantar na frente dos meus pais, eu não cantava. Só cantava quando estava sozinha. E aí, quando o Lucas descobriu que eu cantava, né? Aí ele ficou insistindo para eu cantar. Eu tinha vergonha de cantar na frente dele também, né? Demorou um tempo para eu cantar. E aí, depois que eu comecei a cantar perto dele, aí ele foi me levando para o serviço, né? E tu também não fazia parte do meu ministério, por enquanto. Eu tava só eu participava no Ministério de Música, só que eu não tava tão assim, era fixo, né? Como agora atualmente eu tô lá na Santa... Mas tu começou a participar do Ministério de Música primeiro no teu grupo, depois na capela, ou primeiro na capela e depois no grupo? Foi primeiro realmente foi no grupo. Eu vim da Crisma, né? A Crisma que eu fiz no Shalom, eu tive esse dom e eu fui colocando adiante, né? A gente veio colocar esse dom a serviço de Deus, né? Você toca desde quando? Toco desde a minha Crisma. Tá com 5 anos, mais ou menos? Acho que tá uns 4, 5 anos, mais ou menos. Bom, a música que eu fiz para a Raiz é uma música que eu vim pedir a Deus, né? Eu me inspirei... o meu coração acelera, né? Que eu explicar uma coisa que Deus me deu. Eu fico nervoso. Vamos lá. E uma declaração de amor. Eu pretendo sim, né? Colocar no meu casamento com ela. Com a graça de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus.
Quero tanto te falar, mas não sei por onde começar. Mas não de qualquer forma. Fiz então essa especial e bela canção, feita com minha maior inspiração, que é você. De todo o meu coração, o que eu sinto por você é tão forte quanto os raios do sol. É tão especial como a noite de Natal. É tão profundo quanto o oceano. É tão grande e belo como o céu e doce como o mel. Você é como a pérola mais preciosa, a rosa mais bela, a mais cheirosa. É tão fofa, tão charmosa. Jesus, que mulher maravilhosa. Rezo pra ser nós dois no tempo do Senhor. Embarco nessa caminhada de amor. Oh, oh, oh. Eu e você e o Senhor, a mais bela história de amor. Só Ele sonhou, imaginou, abençoou e nos tornou, formou. De tanto eu pedir e rezar, Deus veio você na minha vida colocar. Me sinto realizado, não apenas apaixonado, mas sim abençoado. Quero cuidar de você, meu amor, como o jardineiro cuida de sua linda flor. Quero cuidar de você, meu amor, como o jardineiro cuida de sua linda flor. A mais bela história de amor. Nosso autor, o Senhor, muito amor. Quero caminhar junto contigo, e que o Papai do céu abençoe nossos caminhos. Atualmente, certo? Que você vai entrar para esse convento. Qual é o nome do convento? Hoje eu vou entrar para o convento Filhas do Coração de Maria, que fica em Pouso Alegre, Minas Gerais. E você passou um tempo morando lá, né? Isso, eu morei a trabalho em Uberaba, Minas Gerais, lá. E aí eu conheci, né, as irmãs através do Instagram. E aí eu entrei em contato com elas. Conheceu assim, do nada ou foi através de alguma amiga? Na verdade eu tinha uma amiga e ela entrou nessa congregação. Então aí eu entrei para acompanhar, ver, né, e tudo como era. E aí no mesmo Instagram tem um link lá do Clube Vocacional. E aí foi onde eu, né, quis ajuda para um discernimento, para um novo discernimento vocacional. E aí eu busquei as irmãs. Então assim, foi um acompanhamento online que eu tive com elas. E como é esse clube vocacional das irmãs? Estou interessada. Você se inscreve no Instagram delas, também? No caso... Qual é o Instagram? Missionárias _Cor de Marianas.
No caso, você clica lá no link e vai direcionar para o WhatsApp da irmã responsável, né? Hoje é a irmã Gabriela. E aí a irmã, ela te orienta certinho e coloca no grupo. Porque, assim, acontece um dia, né, na semana. Então, assim, tem grupo que é dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Porque são várias meninas, graças a Deus, né? São vários jovens, grupos também. e são vários grupos. Então, tem jovens, mulheres que se interessam. Para dividir bem, a irmã faz os dias da semana. E você passou quanto tempo nesse grupo? Foi através do Meet, né? Que vocês se encontravam, né? Isso, No caso, o meu grupo ele era o dia de domingo, então a gente se encontrava todo domingo às 7 da manhã, pelo Google Meet, né? A irmã mandava o link no WhatsApp e a gente entra para a irmã dar a formação para a gente. Foi durante quanto tempo? Durante 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses, praticamente. Aí chega um dia, eu fico imaginando assim, como é que é, Luana? Aí vai chegar um dia, tipo, no mês de outubro, por exemplo, vamos perguntar se tem alguém desse grupo que se sente vocacionada a entrar lá no convento. É assim que acontece? Ou não? Quando você se sente chamado, você já fala com alguma delas? No meu caso, porque assim, o clube vocacional ele não é diretamente voltado para elas, né? Tem essa particularidade que o clube vocacional ele é de fato para ajudar no discernimento. Então, seja a vida religiosa, seja matrimonial, seja para qualquer outra vocação, a irmã ela tá ali para te ajudar nesse processo de descoberta da vontade de Deus para sua vida. Então, assim, lá já saíram jovens para casar, já saíram jovens para outras congregações. E no meu caso, eu senti, né, de buscá-las, de me aprofundar mais sobre elas. Então, eu acabei pedindo um acompanhamento mais especial para a irmã, para conhecer mais sobre elas. E chega um momento exatamente que a gente fala, irmã, olha, eu tenho o desejo de ingressar, eu quero me aprofundar, eu quero viver essa vida de vocês. E aí, no meu caso, foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma conversa com a irmã e aí a gente decidiu que a minha entrada fosse em abril. Mas tem muita gente que entra sem a visita do padre. Não pode. Você não pode receber Jesus sem primeiramente você ser confessado, né? E tem muito doente que gosta de se confessar, né? Tem uns que não gostam, mas a gente só faz se eles pedir. Esse trabalho também é legionário. Dona Maria, às vezes, sabe, eu vejo que a família deixa o idoso ali, não pergunta se o idoso quer receber a Eucaristia, né? Às vezes o idoso vai para o hospital e às vezes só quando o idoso já está em perigo de morte é que a pessoa vai se lembrar de chamar um padre para dar a unção dos enfermos. Como é que tem que ser, Dona Maria? A partir de quando a pessoa tem um idoso em casa, que não pode mais ir para a igreja, é que a pessoa já tem que chamar o ministro de Eucaristia? Não é só no último momento, não. No último momento, não. A gente dá comunhão ao idoso que está doente, fica até bom, né? Porque depois que ele recebe a unção dos enfermos, aquilo é o remédio da saúde. Ele recebe para viver, né? Para viver. Então, a gente faz a visita, leva para a igreja, leva o sacerdote para dar comunhão, para fazer a unção, a confissão e levar a unção. E depois é que a gente entra na casa. No dia que o sacerdote vai fazer isso, ele já leva a Eucaristia para aquele doente. Porque a gente já foi visitado e a família já chamou e aceitou, né? Aí a gente fica dando comunhão toda semana, uma vez por semana. É muito rico esse trabalho, é muito lindo. É tão emocionante. E Douglas, e qual é a missão do batizado na igreja? E outra coisa também, qual é a importância aí da família também, para que a pessoa também continue servindo na igreja? Inicialmente, Vera, a questão do batismo, né, enquanto sacramento. Batismo, a palavra o nome diz, né, mergulhar. Então, esse mergulho que é feito no batismo tem uma repercussão imensa na vida da pessoa. Eu até acredito, como diz a própria doutrina da igreja, que é uma marca indelével, quer dizer, ela não se apaga. Onde você estiver em vida e após vida, vai estar sempre aquela marca em você, indelével, quer dizer, não apaga. Então, esse mergulhar em Deus é uma experiência magnífica, né? O ser humano que é mergulhado em Deus, ele jamais poderá sair desse mergulho do jeito que entrou. Há uma transformação interior, espiritual, chame como chamar, mas há uma transformação. Então, esse é o primeiro momento do batismo, esse mergulho.
O segundo momento, que às vezes fica um pouco não difundido na vida da pessoa, ou não repercute tanto, que às vezes até o próprio católico não atenta a isso, é a questão do compromisso. Primeiro é dar a bênção de Deus no banho, no mergulho. Deus dá uma bênção. Mas a segunda parte, que é o meu comprometimento com essa bênção, é que às vezes falha um pouco, não do sacramento em si, mas da minha atitude enquanto cristão. Então, o segundo momento, que é o engajamento, que eu acho que também é essencial para a prática do batismo, é esse engajamento missionário dentro da paróquia, dentro da sua comunidade, dentro do corpo chamado igreja, na qual você foi mergulhado. Para mim isso é também assim, não existe batismo sem uma prática. Não existe batizado sem uma missão. Coisas que eu aprendi nesse ao longo tempo que eu fui trabalhando, agindo, digamos, sendo protagonista dentro da minha paróquia, dentro da minha comunidade, como você falou, Santo Afonso. Aí Jesus Eucarístico, ele vai sair em procissão, né, pelas ruas do nosso bairro, visitando as famílias. Vamos parar em algumas famílias, alguns pontos, fazer algumas homenagens. E ao encerrar, nós vamos para a comunidade Vinde a Mim, no qual vai ter um momento de adoração. E louvor, né? Louvor, vai ser um momento belíssimo. E nos outros anos, né, Aline, o Padre Marcos às vezes termina aqui na paróquia, né? Às vezes termina, por exemplo, na Capela de Santa Luzia. Sim. Teve outros anos também que ele já terminou lá na Lagoa do Opaia. Então, cada ano o Padre Marcos, ele escolhe né, um local. Vamos para a obra Rainha dos Anjos. A cada ano o Padre Marcos inova, assim, para visitar mesmo, Jesus passar mesmo pelos 4 cantos aqui do nosso bairro. Inclusive até o roteiro por onde Jesus Cristo, né, o ostensório com a hóstia consagrada vai passando, às vezes é um roteiro diferente da procissão que teve há pouco tempo, isso, da Via Sacra, é um pouco diferente da procissão que teve de São José. Então vocês podem ver que a paróquia, normalmente, elas fazem várias procissões durante um ano. Sim. Mas esta é especial. Porque é Jesus Eucarístico, é o próprio Jesus quem vai ao encontro dos seus, quem vai visitar o seu povo, né, e vai derramar suas bênçãos. É o próprio Senhor, com o seu belíssimo amor, a sua misericórdia infinita, banhando com o seu sangue, né, o seu preciosíssimo sangue, sobre todo o nosso bairro, sobre as famílias, sobre as crianças, enfim, sobre todos nós. Todos nós. Então, para mim também é um momento de muita riqueza. Aproveito também já ao início agradecer a Deus por esse ano de caminhada, por todas as pessoas que participaram já dessas entrevistas, desses momentos, e também as pessoas que foram alcançadas. Nesse momento inicial também não tenho como não registrar a devoção que o pessoal aqui no sul do Ceará, particularmente em Juazeiro, tem ao Sagrado Coração de Jesus, porque o Padre Cícero, ele tinha muito essa orientação na evangelização, de se fazer a entronização na casa das pessoas, a tal ponto que quando a gente ainda hoje anda pelo Juazeiro, a gente assim já nas ruas vê diversos quadros do Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, nas casas do povo do Juazeiro. Então, para mim é com grande alegria que nós vamos fazer esse momento de entronização, e nós, com esse momento também, ao início de junho, esse mês que é dedicado ao Sagrado Coração, possa motivar também outras famílias a fazer esta entronização. Agora o quadro vai ser colocado no local onde vai ficar na casa. O pai de família, o dono da casa, nesse caso o Henrique, vai colocar. Ato de consagração. Sagrado Coração de Jesus. Também vocês também têm a quadrilha adulto e também tem a quadrilha infantil, né? A roupa, vocês também fazem a parte da roupa infantil, né? Pronto. Que fica tudo mais parecido
uniformizado, né? Esse ano, e devido à pandemia, a quadrilha infantil deu uma parada. Ela está voltando esse ano. Ela está voltando de tal forma que é o xodó de todos os brincantes da quadrilha adulta, porque eles são o espelho para a criança. E como é que foi que começou? Como é que a minha irmã, a gente pensou em fazer a quadrilha infantil? A Zélia é a responsável pela quadrilha infantil. A Zélia é a mãe do marcador da quadrilha adulto, que também já veio da infantil. E é mãe do sanfoneiro, entendeu? Tudo é família, né? Já a outra que desenha também para infantil, a Zena, Rosena, ela é a mãe da rainha e é a mãe do noivo, que desenha para a quadrilha adulta e desenha para a quadrilha infantil. Reunido lá, nós falamos, não, nós iremos fazer a infantil só com os filhos de brincante e de ex-brincante. Mas foi muito interessante. Você precisa ver a arrumação, como ficou engraçado, como está legal a infantil esse ano. A inocência que é mais valiosa ainda, aquela coisa de você fazer espontâneo e natural. É muito bacana. A finalidade maior da Zé Testinha é levar alegria para as pessoas que passam o dia trabalhando. Às vezes a gente salva até gente na arquibancada. Às vezes a pessoa está com depressão, alguma coisa, e vê aquilo ali, ela vê a forma de vida diferente. Como tem muitas coisas, muitos relatos que as pessoas colocam para a gente vê muitas coisas, você está entendendo? Então serve disso aí. Se você estiver triste, olha, vá assistir a Zé Testinha Infantil, vá assistir a quadrilha adulta, você vai ver como você vai ver que o mundo ele pode ser feliz de outra forma, diferente, entendeu? Muito bacana. É uma mensagem que a gente procura manter sempre isso aí, sabe? Levar alegria para as pessoas. Ninguém quer levar tristeza, a gente quer levar comemoração e tal. Até na musicalidade, que se você olhar a musicalidade da Zé Testinha, tanto adulto como infantil, a gente só fala de São João, só fala de fogueira, só fala de alegria, você está entendendo? E eu acho que a gente tem que ser isso aí, né? Porque o festejo ele tem que ser festejado, você tem que estar festejando. E o festejo é com alegria, ninguém festeja com tristeza, né? E quando é que começam os ensaios para as apresentações? A quadrilha hoje, ela ficou muito profissional. Eu às vezes digo lá em casa que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos em torno de 40 pares, né? São 80 pessoas diretas dançando, né? No adulto, né? No adulto. A infantil está com 18 pares, né? Já são 36 pessoas. Então, é muita gente, entendeu? E antigamente, como se diz assim, a gente começava no mês de março para abril, coisa parecida. Hoje não. A gente fica esperando passar o ano para poder já começar com os ensaios no teste do toco, lá que a gente tem um toco lá que a gente, nesse toco a gente tenta disciplinar a marcação, porque tem gente que tem perna grande, tem perna pequena, e tem gente que não tem ritmo, e o toco ele faz com que você adquira isso, entendeu?
Hoje nós não estamos em Fortaleza, estamos aqui em viagem em São Paulo, vamos passar por algumas cidades, vamos começar por Campinas. Então vamos rezar um texto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No último mês de maio, você teve uma participação ali na paróquia um pouco diferenciada em relação a recolher donativos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Porque Exatamente. a gente está fazendo essa gravação aqui, né, que deve ir no início de julho. Né? E no Rio Grande do Sul, no final de abril, começou a chover durante 10 dias. E já lá pelo 4º dia estava tudo alagado, uma enchente muito grande, né? Sim. Foi bem mais impactante, né? É bem Sem comparação. diferente. Eu vivi essa experiência de ajudar as pessoas de rua, mas a gente sabe que as pessoas que estão em situação de rua, ela não chegou ali do nada. Eu digo sempre assim, a pessoa, para ela chegar na situação de rua, tem toda uma história antes. E por que ela chega na rua? Será que é porque a família não ajudou? Ela não teve apoio? Eu posso lhe dizer que 99,999% não foi por falta de ajuda. Foi escolha da pessoa, né?
ali, quando a pessoa ela chega na rua, é porque a família já lutou tanto que ela não pôde fazer mais nada se aquela pessoa ela não permitir, né? Então, assim, quando a pessoa chega quando eu digo que a pessoa chegou no grau de morar na rua, a família já lutou, os amigos já lutaram, a mãe, vamos dizer assim, que eu acho que é a última, que vai até o final do final, ela já não tem mais nada o que fazer. E é aquela história. Se a gente não permitir, nem Deus pode nos ajudar, né? Essa realidade que eu vivi no Rio Grande do Sul, ninguém escolheu e ninguém estava preparado para passar por aquilo ali. As pessoas perderam do dia para a noite. Tudo. Então, assim, é muito diferente. Foi uma experiência inesquecível. E não só participar dos Chefes Solidários, mas também fazer o convite às pessoas a fazer parte da nossa paróquia, né? A nossa paróquia Jesus Maria José, que fica no Vila União. Se não for de Fortaleza, você pode assistir as missas online. Exatamente. A nossa paróquia precisa muito de ajuda. A nossa paróquia precisa dos nossos paroquianos, né? Então, eu acho que vale a pena aqui usar esse momento para chamar os nossos paroquianos a se doar mais, né? Às vezes a gente não pode fazer uma viagem dessa, a gente não pode ir lá, mas a gente pode fazer na nossa casa. E a nossa casa também é a paróquia, né? Tá certo.